Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando mais uma vez sobre as minhas experiências em sala de aula, com os meus discentes, em específico no ambiente do meu trabalho. Eu tenho alguns discentes que eles são a favor do projeto de lei do Escola Sem Partido, onde esse projeto ele proíbe os professores de emitirem as suas opiniões sobre determinados temas, né? Temas que relacionam-se com as morais e os valores que eles foram criados. Muitas das vezes esses temas são transversais com a religião, com a política, de maneira mais geral, mais totalizadora. Bom, não vou tratar aqui do projeto em si, mas só passar para vocês algumas reflexões que eu faço sobre a ideia do projeto Escola Sem Partido. O projeto em si, ele quer afixar nos ambientes escolares um cartaz com as coisas que os professores devem fazer ou não, né, ou deixar de fazer. E uma dessas coisas, né, mirabolantes que o professor não pode fazer, é incentivar o seu aluno a participar de manifestações ou atos públicos em prol de qualquer assunto social que esteja em discussão. Por exemplo, então eu não posso incentivar o meu aluno a participar de um ato contra a homofobia. Eu não posso incentivar o meu aluno a participar de um ato contra o preconceito racial. Eu não creio que isso seja muito inteligente, né, tendo em vista a minha formação, que é uma formação de docente, né? Eu trabalho com pessoas, né? Eu faço escolhas ideológicas como qualquer outra pessoa faz. E para além das escolhas que eu faço, a questão da humanidade. Como que eu não vou incentivar um aluno meu, um discente meu, a participar de uma manifestação? Isso é inadmissível, isso é incabível. Nós somos seres ontocriativos, né? Nós somos seres que somos educados constantemente, não só pela educação formal. Então a ideia do projeto de Escola Sem Partido, ela já está tramitando desde 2003, isso não é novo, isso aqui não foi o MBL, não foi o Magno Malta que criou, isso já vem desde 2003 pelo Procurador da Justiça Miguel Najib, né, do Estado de São Paulo. Então, como que eu vou me posicionar perante algumas questões sociais? Né? Não pelas disciplinas que eu ministro, mas uma questão humana mesmo. Eu não consigo ver uma perspicácia intelectual desse tipo de proposta. Como que iria funcionar nas escolas confessionais? Como que vai funcionar nas escolas militares, onde há uma doutrinação explícita perante os alunos relacionada à moral e ao civismo, né? Aquela busca intensa pela ordem. Então eu não acredito que essa proposta ela seja tão inteligente, né? Mas eu também não posso ser leigo, eu não sou leviano de afirmar que os professores eles não pregam determinadas ideologias. É claro que sim. É claro que alguns professores eles pregam determinadas ideologias. A questão é que, de maneira mais global, de maneira mais geral, todo o sistema educacional ele está em prol de uma ideologia. E o nosso sistema educacional ele está pautado na ideologia da classe dominante, do bloco histórico do poder, que é a classe dominante. Então eles vão pregar a competitividade dentro da escola, eles vão pregar a meritocracia, eles vão buscar colocar a sua ideologia mercadológica dentro do sistema educacional, como é feito. Observemos que as escolas elas são geridas por pessoas que incentivam, na maioria das suas vezes, a competitividade entre os alunos. Ou seja, os alunos eles não se preocupam mais com o conhecimento, de maneira um pouco mais geral. Alguns desses alunos não se preocupam com o conhecimento, mas se preocupam com a nota, né? A famigerada nota. Então, quando um aluno cola na prova, ele está mostrando explicitamente que ele não está preocupado com o conhecimento, mas em passar de ano, ter uma nota, né? Porque ele está dentro de um meio competitivo, né? Que vai proporcionar nele um sentimento meritocrático. E o Escola Sem Partido, ele vem, né, para fortalecer muito mais essa competitividade entre os alunos do que propriamente contra algumas ideologias. A visão que eu vejo do Escola Sem Partido, dessa do professor não poder incentivar o seu aluno, ele não poder opinar sobre determinado assunto, é uma levianidade contra o sistema educacional. É um descaso com a própria educação, no seu sentido mais pleno.
né, entendido por alguns outros autores, né? Cito aqui o Carlos Brandão, o Paulo Freire, o próprio Gramsci, quando ele vai falar sobre a formação omnilateral do indivíduo. Então, como que essas escolas sem partido iriam funcionar? Qual que seria a minha função social enquanto professor? Eu não posso incentivar o meu aluno a nada. Eu não posso omitir uma opinião sobre determinado tema. Por exemplo, como eu leciono História, né, uma das disciplinas que eu trabalho, como que eu vou falar sobre o período medieval sem falar de religião? Sem expor aquilo que eu entendo do período medieval, partindo da minha formação acadêmica e, evidentemente, de uma formação que eu tenho também enquanto ser, porque nós somos construtos humanos. Eu fui formado dentro de uma instituição, né, uma instituição social, no caso a família. Como que eu vou falar que não? A Igreja Católica, ela nunca matou ninguém, ela nunca queimou as mulheres, chamadas de bruxas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar sobre o machismo? Dados recentes apontaram, por exemplo, sobre o machismo, que aqui no estado, aqui no Brasil, o dado é esse. A cada dia 500 mulheres sofrem agressões, né, aqui no país. O estado de Goiás, ele entra como o segundo colocado no estado que mais mata mulheres, o segundo estado que mais comete feminicídio. Como que eu vou falar sobre isso em aula de história, em aula de sociologia, que seja, sem colocar a minha opinião sobre? Como que eu não vou incentivar as minhas alunas a não buscarem uma saída para isso, a não participarem de movimentos, de coletivos feministas? Como que eu não vou expor isso? Eu não consigo enxergar uma maneira. Se isso não é benéfico para a sociedade, eu não sei o que é benéfico para a sociedade. Né? Coloca o professor muito como um cara que ele é o detentor do conhecimento e o aluno ali, essa ideia que o aluno é a tábula rasa, que ele vai aceitar tudo. Ao mesmo tempo, é uma contradição gigantesca. Né? Esse projeto de Escola Sem Partido está dizendo que os alunos, que os discentes, eles não têm a capacidade de pensar sozinhos. Eles são tão influenciáveis assim. Eu não creio que o ser humano seja tão influenciável assim, ainda mais os alunos, ainda mais os discentes. Então, como que esse projeto vai funcionar? É um avanço do conservadorismo, é um avanço do tradicionalismo, essa ofensiva neoliberal que tem sobre a educação, somado-se a uma incompreensão quase que na sua totalidade do sentido pleno da educação por parte de instituições educacionais, por parte dos próprios docentes, das famílias dos docentes e dos discentes e docentes, né? Então, como que nós vamos resolver isso? Aqui, por exemplo, na cidade de Inhumas, tem um sociólogo amigo meu chamado Edgar Neri. Edgar Neri ele está desenvolvendo uma dissertação de mestrado onde ele vai abordar a questão da escola sem partido, né, de maneira mais profunda. Então, a reflexão que eu faço é essa. Como que o professor vai agir? Como que ele vai fazer, como que ele vai exercer o seu papel social de formação de um ser social? Antes de um cidadão, ele vai formar um ser social. É um processo de ontocriatividade que nós vivemos desde a nossa existência, é o que nos diferencia de outros animais. Então, eu não posso expor a minha ideia, eu não posso expor aquilo que eu entenda que possa contribuir para a sociedade. Se um aluno meu ele é a favor de uma pena de morte, se ele é a favor, por exemplo, de bandido bom é bandido morto, como, enquanto historiador e sociólogo, como que eu não vou me posicionar? Como que eu não vou ajudá-lo a se orientar? Eu tenho que deixar as instituições que o formaram a partir de morais e valores, principalmente cristãos, prevalecer. Não é um enfrentamento, não é a necessidade de nós desconstruirmos todos os sentidos que esses alunos têm, mas é necessário que direcionamos, organizamos, ajudamos eles a organizar o próprio pensamento do mundo que os cerca. Então fica aqui a minha reflexão, né, muitas indagações que eu tenho do meu papel social enquanto professor. Qual que seria? Como que eu vou abordar determinados temas? Como que eu vou abordar o machismo? Como que eu vou abordar o sexismo, a homofobia, o preconceito racial? Como que eu vou abordar a meritocracia, que é algo imposto sobre o indivíduo, os nossos discentes? Como que eu vou fazer isso? Como que nós vamos nos render
há um conservadorismo estrutural que está presente desde a nossa formação social. Eu acho que isso é um retrocesso para a educação. Bom dia, obrigado, até mais.